Olá, vamos examinar as Escrituras? Eu quero ler com vocês hoje um texto que se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 15, onde nós lemos o seguinte: o que acontece agora já aconteceu antes, e o que acontecerá no futuro também já aconteceu, pois Deus faz as mesmas coisas acontecerem repetidamente. O que aconteceu ontem acontece hoje e acontecerá amanhã. Isso está determinado por Deus para que nós possamos aprender, como se fosse uma prova das vivências que nós já tivemos. Eu posso dividir as minhas experiências em várias fases. A grosso modo seria até os meus 11 anos, dos 11 aos 20, dos 20 aos 30, dos 30 aos 45, dos 45 aos 51, 45 a 50 mais ou menos, dos 50 aos 59 e agora nessa nova fase aos 60. E uma coisa que eu observo é que aparentemente na mente da gente as coisas ficam tão para trás que nem parece que foi na mesma vida. Esse nublado que nos dá parece que foi numa outra encarnação, numa outra vida. As lembranças, elas não são detalhadas, elas são de sensações. Esse período, essa fase, ela foi boa ou foi ruim? Para que ela me serviu? Quanto de sofrimento eu tive, quanto de aprendizado eu tive, quanto de alegria, de experiências, de êxtase, mas não os fatos em si, não a história como se fosse um romance, que você se lembra dos diálogos, que você se lembra, ou melhor, que você se lembra de todos os diálogos, que você se lembra de cada detalhe. Isso fica para trás. É como se terminasse uma fase, seria como se terminasse uma vida. E aí você tem outra vida, com reflexos da vida anterior. Não são memórias vivas. Aparentemente, o que passou são memórias que estão no inconsciente, que estão veladas. Por isso nós temos sensações das fases. Não temos memória que sejam diárias, que sejam constantes. Nós não nos lembramos da história exatamente como ela aconteceu. E inúmeras vezes nós nos lembramos da história de uma maneira que ela não aconteceu. A mente parece que cria cria factoides nos espaços que nós esquecemos. E o que aconteceu antes, acontece agora. E aquilo que acontece agora, nós baseamos nas sensações que nós já tivemos. Então a nossa vivência, ela não é, ou melhor, a nossa vivência, ela é repetitiva. Porém, essa repetição, ela se dá para o aprendizado, mas não com a nossa memória viva naquilo que aconteceu de fato e de verdade, mas naquilo que nós sentimos, naquilo que nós tomamos como verdade para nós. Muitas vezes, o que nós imaginamos que aconteceu na nossa infância não é um fato. Eu vou exemplificar. Eu tinha certeza que os meus pais, quando meu pai se acidentou e ficou em São Paulo e nós ficamos um período sem os meus pais, esse período, na minha cabeça, foram 2 anos. Quando eu conversei com a minha mãe, na época que ela era viva, ela me disse que foram 6 meses. O mesmo ocorreu com a Amanda, com a minha filha mais nova. Eu mudei de Franca
E na cabeça dela, eu mudei de Franca, eu fiquei só 6 meses fora. Depois eu voltei para Franca. E na cabeça dela foram anos. E ela conversando comigo, para ela aquele período foi longo demais. Se a gente for pensar proporcionalmente, uma criança de 10 anos, se ela tiver que esperar 1 ano, ela tem que esperar 10% da idade total dela. Uma pessoa de 100 anos, se tiver que esperar 1 ano, ela vai ter que esperar 1% da idade total dela. Então, quanto mais novos nós somos, mais longo parece o tempo que nós tivemos que esperar. Especialmente se foi uma fase ou um acontecimento doloroso nas nossas vidas. Então, a sensação ela é maior, ela é amplificada. Nós somos seres superlativos. Nós exageramos, somos seres interiores e mentais superlativos. Nós exageramos nos acontecimentos. Nós exageramos na quantidade de tempo que nós sofremos aquilo. Nós exageramos na quantidade de tempo que nós gozamos de alguma coisa que nós gostamos muito. Apesar de que quando é bom, aparentemente o tempo passa muito rápido. E quando é ruim e doloroso, aparentemente o tempo demora. Parece que ele é prolongado, sendo que o tempo é o mesmo, a contagem é a mesma, não muda nada, o que muda são as sensações, é como nós enxergamos aquilo. E eu acredito que o Eclesiastes está nos dizendo é que Deus repete todas as coisas nas nossas vidas para que haja exercícios de caráter, exercícios de paciência, de constância, de confiança, de esperança, de fé, de convicção. Porque quanto mais nós executarmos uma tarefa, melhor nós a praticaremos, mais fácil será nós passarmos por ela. Então, em diversos contextos diferentes um dos outros, Deus coloca uma situação semelhante para que nós passemos novamente, porque nós não somos a mesma pessoa hoje que nós fomos anteriormente. Houve, por exemplo, o Cláudio de 1 a 11 anos, o Cláudio de 11 a 20 anos, outro Cláudio de 20 aos 30, outro Cláudio de 30 aos 30 aos 45, outro Cláudio dos 45 aos 50, outro Cláudio dos 50 aos 60, e agora eu estou num novo Cláudio, que eu não sei como eu sou ainda. Esse Cláudio está vivendo, ele está no presente. Os outros Cláudios viveram no passado, viveram e já fecharam suas histórias. Agora se começa uma outra fase, com outra história, outra geografia, outras pessoas, outros ambientes, tudo novo. Como que o Cláudio de hoje se sairá diante dos Cláudios que já passaram? Isso é o que interessa, pois nós temos que ser melhores hoje do que ontem, piores hoje do que amanhã. E assim nós vamos nos exercitando e entendendo que isso é um processo que Deus providencia para todos nós. As lembranças, elas se transformaram em sensações. Isso para que não sejamos impedidos de viver o agora e bloqueá-los ou bloquear nossas vivências com os traumas passados. Nós somos livres de lembranças muito intensas para que nós possamos reaprender, viver novamente, passar pelas mesmas provas em condições diferentes, sendo que nós já somos pessoas diferentes daquelas que se foram, que ficaram no passado. E assim nós vamos, a cada dia, ficando melhores, mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que nós fazíamos e que estava em desacordo com a vontade de Deus revelada, que hoje nós temos consciência,
nós já não vamos praticar mais. Nós já vamos consertar os nossos erros. No Eclesiastes também, 1,18, diz que quanto mais conhecimento, mais sofrimento. Por quê? Porque mais conscientes nós somos. Somos conscientes de nós mesmos, de Deus, das pessoas, do que é certo, do que é errado, do que convém, do que não convém, do que causa dor, do que causa alegria. Essa consciência também nos deixa um pouco medrosos. Nós podemos observar isso nos jovens, que são inconsequentes, não tem muito juízo, como nós dizemos, e não tem medo de praticamente nada. E esse medo nós adquirimos porque nós não tínhamos medo de coisas perigosas e nós tivemos que colher as consequências disso. E é por isso que hoje nós somos cuidadosos. Quanto mais conhecimento, mais sofrimento, porque é mais difícil nós sermos pessoas conscientes, sabedores do que causamos, sabedores das consequências, sabedores de qual é a vontade de Deus revelada, do que Deus requer de nós. Quanto mais consciência nós tivermos, especialmente do Evangelho e de Jesus e daquilo que Ele quer que nós pratiquemos, mais difícil será, mas certamente nós conseguiremos. E é exatamente por isso que Deus nos faz repetir diversas vezes as mesmas lições, até que nós possamos aprender plenamente. Aí poderemos trocar de fase novamente. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele caminhe conosco, nos dê perseverança, esperança, fé e amor. Amém.